Olá! A maioria das pessoas só pensa na saúde dos ossos ao chegar à meia-idade, quando já pode ser tarde demais. Pesquisadores defendem que o cuidado deve começar na infância e seguir na adolescência. Embora os fatores de maior influência sobre os ossos sejam a idade, o sexo e a carga genética, 2 fatores são passíveis de cuidados, viu? A atividade física e o consumo de cálcio e vitamina D. O que é osteoporose e qual a diferença entre osteoporose e osteopenia, doutor? Muito bom. A osteoporose é a perda da resistência do osso. Ou seja, o osso ele pode quebrar por qualquer movimentinho um pouquinho mais forte que aconteça. Para tentar classificar um pouco a osteoporose, a Organização Mundial de Saúde fez uma classificação baseada numa comparação com a população e a gente fez um nível anterior à osteoporose, que a gente chama de osteopenia. Osteopenia, então, seria uma fase pré-osteoporose. Na realidade, tem muito mais paciente com osteopenia do que paciente com osteoporose, em números absolutos. Então, muitas complicações da osteoporose vão aparecer no paciente com osteopenia e não no paciente com diagnóstico de osteoporose. Quais são as complicações que a osteoporose acarreta à saúde? A principal complicação da osteoporose, que é uma doença silenciosa, que não dá muitos sinais, na realidade, é a fratura. Para dizer o que é a fratura, uma coisa a pessoa pega o carro dela e tem um acidente de carro. Ela pode quebrar um monte de ossos. Isso é normal pela energia do trauma, pelo tipo de trauma que aconteceu. Outra coisa, a pessoa está andando na rua, subindo, descendo a escada, cair e quebrar o punho, quebrar o quadril, quebrar o ombro. Uma pessoa jovem, normal, não vai quebrar o osso dessa maneira. Então, quando você quebra o osso por um trauma que a gente chama de baixa energia, sem muita justificativa, a gente chama isso de uma fratura por osteoporose. Então, a principal complicação da osteoporose são as fraturas, que podem ocorrer no ombro, no punho, em várias regiões da coluna e no quadril. Como diagnosticar a osteoporose e quais são os exames necessários? Perfeito. Para fazer um diagnóstico preciso da osteoporose, seria necessário fazer um exame invasivo, ou seja, fazer uma biópsia do osso, que a gente chama de histomorfometria. Isso ninguém faz porque é muito invasivo. O que a gente faz é um exame de triagem geral, chamado densitometria. A gente vai ver qual é a massa óssea, o total de massa de cálcio no osso do paciente, na coluna normalmente, no quadril, e comparar isso com a população. A gente vai ver se esse paciente tem menos massa ou tem mais massa em relação à população. Se tiver menos massa, é maior chance dele estar com osteoporose. Quem são as pessoas ou grupos etários mais propensos a sofrer com osteoporose? Muito bom. Os grupos etários. Qualquer pessoa na terceira idade pode ter osteoporose. É muito mais comum a osteoporose aparecer, na realidade, em mulheres, já no pós-menopausa, na região do climatério, porque elas perdem a proteção do estrógeno, que é um hormônio anabólico que fortalece o osso. Então, ao perder essa proteção, em alguns anos, 5, 10, 15 anos, elas podem perder essa resistência do osso e o osso vir a fraturar. Então, o principal grupo seriam de mulheres, já na pós-menopausa, normalmente ou caucasianas, ou brancas, ou orientais. Doutor, quais são os tratamentos disponíveis aí para a doença? Nós temos 2 tipos de tratamento possíveis. Temos o medicamentoso e os exercícios. No medicamentoso, a gente começa fazendo a suplementação. Se a gente quer que o cálcio não saia do osso para ser usado no coração, no cérebro, no músculo, nós temos que dar esse cálcio ao paciente. Então, até em termos de prevenção, quando se começa a se preocupar com a osteoporose na paciente, o que a gente faz? A gente dá ao paciente o carbonato de cálcio ou o citrato de cálcio e muitas vezes a vitamina D. Esses 2 componentes, o cálcio e a vitamina D, são para evitar a osteoporose de avançar. Tem que ser usado sempre junto com um outro tratamento medicamentoso que vier a prender o cálcio no osso. Tem vários medicamentos para isso, que são diários, semanais, bimensais, a cada 6 meses, injetáveis, via oral, mas todos eles estão pregando ou prender o cálcio no osso, ou então trazer mais cálcio para o osso, sempre junto com o cálcio e a vitamina D. Exercícios de carga, como a musculação, podem prejudicar ou ajudar as articulações? Exercício de carga, a gente usa muito isso para melhorar o paciente com osteoporose. Então, a gente pode pegar pacientes que têm osteoporose, como eu falei, seria a perda da resistência do osso, ou então uma fraqueza do osso, por assim dizer, e o osso poderia quebrar. E a gente usa muito musculação, às vezes, que o paciente ganha não só massa muscular, evita outras complicações, como sarcopenia, por exemplo, mas também ganha mais massa para o osso, e mais cálcio para o osso, ele fica mais forte. O problema é que isso é pensando na osteoporose.
Mas se o paciente faz muito exercício de maneira errada ou então em excesso, ele pode prejudicar as articulações, joelho, quadril, tornozelo. Ainda mais o paciente faz muito exercício de correr e está fazendo essas maratonas de 5, 10 quilômetros. Isso pode acabar machucando a articulação e criar um outro problema, que é a parte da artrite. Qual a diferença entre osteoporose, artrose e artrite? Perfeito. Então, a osteoporose, quem está vendo, é o osso que tem a chance de quebrar, que perdeu o cálcio, perdeu a resistência e pode se fraturar. A artrite é uma inflamação articular. Qualquer inflamação pode gerar um desgaste. A gente pensar no desgaste articular, vai ser a parte da artrose. Então, a artrose é um desgaste da articulação. Nossa articulação ela é muito bem pensada na realidade, porque a gente consegue mexer o punho, mexer o cotovelo, e ele não tem atrito. Se a gente pegar um carro que tem 10, 15 anos, e ele vai mexendo muito, ele vai gastando o motor, a parte metálica, tem atrito em cima disso. Porque parte metálica contra a parte metálica. Nossa articulação é feita de uma esponja que tem colágeno, e basicamente é água contra água. Então isso não gera atrito, e a gente consegue viver 90, 100 anos sem ter problemas. Só que às vezes o sistema falha, e a gente perde essa esponja, e aí começa a surgir atrito na articulação, que leva a esse desgaste. O desgaste, a perda da cartilagem, é a artrose. Quem são as pessoas mais propensas a sofrer com artrose? Perfeito. Então, as pessoas que poderiam ter artrose são pessoas que fazem muita carga, muito peso em cima da articulação. Nós temos muito mais artrose ou na região da coluna, ou então articulações do membro inferior, quadril e joelho principalmente. Apesar que também aparece muita artrose na mão, nas interfalangianas. A pessoa que vai ter artrose, normalmente que fez muito exercício, então está usando muita mão, a gente tem polegar em costureira, as pessoas que fazem excesso de costura, aí tem atletas de alto impacto que estão usando muita articulação, joelho, quadril, corredores, maratonistas que podem levar esse desgaste nas articulações e, infelizmente, também pessoas obesas, pessoas que não têm exercício, tem uma grande epidemia no Brasil hoje de pessoas com excesso de peso, com índice de massa corporal muito grande, isso seria uma pressão muito grande na articulação, isso vai levar a um desgaste mais precoce dela. Quais os tratamentos disponíveis para a artrose hoje? Então nós temos várias linhas de tratamentos. A parte medicamentosa, que trabalha primeiro com analgésicos, anti-inflamatórios, para tirar a inflamação. Quanto menos inflamação na articulação, melhor, menos é o desgaste. Lembrando que a parte de artrose não tem cura, a gente não consegue refazer a artrose hoje, então tem um remédio que vai ser lá e vai tratar, vai curar a artrose. Outra coisa que a gente pode fazer são exercícios para articulação, aí sim pensando em parte na água, hidroginástica, hidroterapia, para fortalecer a musculatura em volta, para balancear a articulação. Uma articulação bem balanceada tem menor desgaste. Eu dou o exemplo do carro. Você pega um carro com um pneu desbalanceado, ele gasta mais de um lado que no outro. Se você pega uma articulação bem balanceada, ela não gasta. Agora, mal balanceada, com um músculo mais forte que o outro, ela vai gastar mais rápido. Então, tem toda uma parte de fisioterapia para tirar a inflamação e também para balancear, para fortalecer em volta da articulação, para que ela demore mais para gastar. E, no fim, se tudo der errado, parte de medicação, infiltração, fisioterapia, aí tem as opções cirúrgicas. Doutor, muito obrigada. O Liliane Ventura Entrevista fica por aqui. Tchau.